Olá, hoje nós estamos aqui no nosso vídeo sobre o brincar. Até agora a gente falou bastante desse brincar livre, da importância do brincar espontâneo. Talvez tenha ficado uma dúvida. Então, se o brincar é sempre o fundamental, é que ele seja livre e espontâneo, onde fica o papel do adulto, né? Nessa construção, nesse aprendizado. E aí é justamente o tema que nós vamos abordar hoje, que é do preparo do ambiente. Então, acho que a maior colaboração que um adulto pode dar para a criança, tanto em casa, inclusive também no ambiente escolar, é cuidar do preparo do ambiente. E o que seria esse preparo do ambiente? Colocar as coisas à disposição da criança. Então, tem uma série de itens, né, que Montessori fala bastante, assim como grandes outros pensadores da educação, então Pickler, mesmo Steiner, falam sobre como deve ser um ambiente, né? O que é um ambiente saudável para a criança brincar? São várias as dicas. Aqui a gente vai abordar só algumas também, de ordem prática, que a gente pode, de repente, ajudar aí as mães e os pais. Então, uma das coisas que Montessori fala é que o ambiente da criança não deve ser abarrotado de coisas. Esse excesso de informação trazido pelos brinquedos, inclusive pela decoração, tudo isso são informações que chegam, né, sensorialmente para a criança. O primeiro ponto é não ter muitas coisas, cuidar da poluição do ambiente, né? Deixar o ambiente agradável, né, para todos os sentidos, o visual, o tátil. Então, cuidar desse ambiente. E em casa você deve estar se perguntando como é que eu vou deixar poucas coisas se meu filho tem muitas. A gente sabe que os avós, os tios, enfim, todo mundo gosta muito de presentear as crianças e que a gente acaba acumulando, né, muitos brinquedos, livros, enfim, a gente acumula bastante coisa das crianças. Então, como eu vou fazer isso tendo muitos brinquedos, né? E aí vem uma segunda dica também, inspirada em Montessori, que é de fazer o rodízio de brinquedos. Então, você como adulto pode escolher alguns para deixar por um tempo, e não um tempo de um dia, né? Porque o tempo da criança ele é devagar, da exploração da criança. Então, é importante que essa criança tenha uma novidade ali. Então, nossa, só de ficar guardado o brinquedo por um mês, você vai ver que quando você trouxer de volta, vai ser uma novidade novamente. Isso também ajuda no brincar. E mesmo que você não compre nada novo, é algo que vai estimular, porque esse tempo longe já vai trazer um outro olhar da criança sobre aquele mesmo brinquedo. O segundo ponto é fazer o rodízio entre os brinquedos. Você como adulto pega, guarda alguns em lugares inacessíveis e que também a criança não consiga ficar olhando o tempo inteiro, que acaba sendo também uma outra distração. Então guarda num lugar assim, num armário ou enfim, numa estante alta, escondida em caixas, e vai propondo esse rodízio. Isso é uma forma, inclusive, de você observar o que brinquedos combinam. A criança vai crescendo, então o brincar, como a criança vai amadurecendo, vai desenvolvendo várias habilidades, talvez a forma como ela brinque com um brinquedo hoje, daqui a 2 meses, já vai ser uma forma diferente. Isso é uma ótima matéria de estudo para você como mãe, como pai, ver inclusive que brinquedos compõem junto mais possibilidades, que brinquedos juntos dão mais possibilidades para as crianças ou não, os que não combinam. E assim você vai ajustando essa organização. E para isso, inclusive, para esses 2 primeiros pontos, de ter poucas coisas, na verdade são 3, né, que a gente já passou assim muito rapidamente. Então, o primeiro, de não acumular muitas coisas no ambiente da criança. O segundo é de fazer o rodízio de brinquedos, e o terceiro de mantê-los acessíveis. Porque se você não tem um excesso de brinquedos, tudo bem se você deixar, tudo bem não, e é melhor ainda se eles estiverem disponíveis para que a própria criança possa escolher e pegar, depois devolver no lugar sem a ajuda de um adulto. Isso entra num quarto ponto que ela fala, que o ideal é que você não amontoe coisas que dificultem, por exemplo, para a criança pegar com autonomia e, inclusive, o que é muito importante, depois guardar com a autonomia também. Se a criança ela vive num ambiente que é muito bagunçado, muito desorganizado, a tendência é que ela também não cuide do cuidado com os brinquedos. Então, se ela sempre vê aquela estante com 5, 10 itens escolhidos por você, fica muito mais fácil dela autonomamente colocar o brinquedo de volta.
já que ela não vai precisar ficar cansando um espaço, né, para guardar novamente o brinquedo. Então, ter, por exemplo, móveis como esse, que é uma estante baixa, é o ideal, porque tem o espaço aqui adequado para um brinquedo, então você não vai empilhar nada em si, de forma que ela mesma alcance e ela mesma depois devolva. Uma outra dica e prática para casa são esses nichos, né, e o baú que a gente acabou de apresentar também, porque tem coisas, tem brinquedos das crianças que são grandes, né, que ocupam, são volumosos, ou mesmo objetos do uso pessoal dela. Então, cobertor, por exemplo, cobertor e bichinhos de pelúcia. Se eu sempre deixo um pouco jogado, já que eu não tenho espaço, isso acaba contribuindo para um ambiente também desarrumado. Então, num baú eu posso, por exemplo, propor para a criança que depois do uso, mesmo que ela não saiba dobrar muito bem no começo, que ela coloque sempre no baú. Então vira uma prática, né? uma forma de ajudar as crianças a organizar sem que você tenha que pegar na mão dela, necessariamente. Né? Então ter espaços adequados para guardar cada coisa é uma grande ajuda, para que eles possam te ajudar também na organização da casa. Então, os nichos que são menores, é bacana colocar, por exemplo, um mesmo tipo de brinquedo, organizar por tema, né? Isso é uma outra grande dica da Montessori, que é organizar por temas. Então, de repente, eu vou pegar um nicho aqui pequeno para colocar somente as bolas do meu filho. Todos os tipos de bola, vou colocar aqui. O outro nicho também eu posso usar para colocar os carrinhos. E assim por tema, a criança também visualmente vai identificando, né? E vai ajudando não só na organização prática da casa, mas também a organizar o pensamento, para organizar o brincar dela. Então essas são as nossas dicas de hoje. Especificamente sobre o brincar a gente falou muito pouco, mas falamos um pouco do papel do adulto, que é justamente de proporcionar um ambiente harmônico, respeitoso e que dê autonomia para as crianças também no brincar e no guardar. Então, se você gostou do nosso vídeo, compartilha aí com mais mães, dê sua opinião, como é essa rotina, esse guardar e do brincar na sua casa, como é esse espaço, que demandas você tem também, né? Porque às vezes você tem um espaço reduzido ou um espaço muito grande e que tem demandas específicas, então coloca aqui pra gente, a gente pode conversar também, trocar ideias aqui, experiências. Sigam-nos nas redes sociais para continuar acompanhando os nossos vídeos e as nossas dicas. Tchau, tchau!